Um projeto de lei para regular a segurança de dados digitais deve entrar na pauta esta semana. Os senadores aprovaram a urgência do projeto e, com isso, o Brasil terá finalmente uma lei que trate do assunto e dê mais projeção às informações pessoais do usuário da internet. Muita gente não vive mais sem eles. Google, WhatsApp, Facebook e Instagram. Mas para acessar todos esses sites e aplicativos, o usuário precisa concordar com um termo de adesão, que é uma espécie de contrato entre a empresa e a pessoa. O professor Alessandro lê esses termos de autorização, mas só às vezes. A dinâmica e a velocidade do dia a dia não dá para a gente ficar com esse rigor em todas as operações. Esses termos de adesão, além de tratar de questões jurídicas e regras de convivência nas redes, também autorizam o uso de dados do usuário, informações que valem ouro para o mercado. Isso faz com que a publicidade pode lhe ser direcionada, né? Razão pela qual, quando você pesquisa, por exemplo, um tênis na internet, esse tênis te persegue por muitos dias e muitos meses. Pela importância pessoal e financeira dessas informações, muitos países já têm uma legislação específica que protege o usuário e coloca um limite para as empresas na coleta e no uso desses dados. Aqui na América Latina, só o Brasil ainda não tem. O Senado aprovou a tramitação em caráter de urgência de um projeto de lei sobre o assunto. O texto é de 2013 e estava parado. Para os especialistas no assunto, a entrada em vigor nesta sexta-feira da Lei de Proteção de Dados, que abrange toda a Europa, pressionou os nossos parlamentares. Se uma empresa brasileira, tá certo, for fazer a importação de certos dados de cidadãos europeus, a própria União Europeia exige que esse país que importou essas informações tenha uma legislação adequada de proteção de dados. Aqui no Brasil, o projeto de lei sobre a proteção de dados prevê que a União vai ter que criar um órgão de alcance nacional para fiscalizar o uso de dados e punir os excessos. Os benefícios são inúmeros, basicamente é na transparência e na clareza em que essas informações são passadas para o consumidor.